Em algum momento da sua vida, será que você já se pegou pensando que a gente costuma doar para as pessoas, oferecer para as pessoas aquilo que nós nunca tivemos? Pelo menos isso é uma narrativa, um discurso que muitas pessoas adotam. E na minha visão, o que eu tenho de experiência escutando os meus pacientes, principalmente aqueles que pensam dessa forma, em algum momento da vida elas se sentem muito culpadas. São pessoas que elas acabam se sentindo, no fundo, culpadas dentro de uma cápsula de ressentimento por dar para as pessoas aquilo que nunca receberam. E aí eu tenho uma alternativa para encarar essa experiência de você sentir que está doando para as pessoas aquilo que nunca teve. Porque eu não acredito nisso. Eu acredito que nós costumamos doar para as pessoas, e eu utilizo esse verbo intencionalmente, doar, como algo que eu entrego com intenção. Não aquilo que a gente faz sem querer, que a gente faz sem pensar, ou fazemos por maldade, por ressentimento. Não, aquilo que nós fazemos buscando exatamente um bem. Eu penso que nós fazemos, nós doamos aquilo que faz sentido. Aquilo que faz sentido doar, aquilo que faz sentido entregar. Se a gente ficar sempre preso na narrativa de que falta em nós e para suprir essa falta, de alguma maneira nós direcionamos ao outro, na verdade, uma necessidade que é nossa, se a gente ficar sempre dentro desse complexo de ação, cara, inevitavelmente a gente vai terminar na culpa, a gente vai terminar nesse ressentimento de achar que, poxa, eu não sou genuíno, não sou verdadeiro naquilo que eu ofereço, naquilo que eu entrego. Na verdade, eu estou fazendo isso porque não me deram, porque eu não tenho, e eu preciso ficar criando alternativas, inclusive de fazer com que as pessoas fiquem ao meu lado. Então, vamos tentar expandir a nossa visão sobre as nossas atitudes, e eu repito, estou falando de boas atitudes, de intencionalidade, de coisas boas, do bem que nós praticamos com responsabilidade, com intenção voltada para as outras pessoas. De forma alguma, a gente pode ficar presos a uma ideia de que sempre nós estamos agindo por condicionamentos. E eu, como logoterapeuta, óbvio, eu vou sempre partir do princípio de uma liberdade que requer uma responsabilidade, e essa responsabilidade impõe sobre nós aquilo que precisamos fazer a todo momento, que é tomar decisões. Precisamos tomar decisões diante de nós, da nossa verdade, daquilo que nós somos e do que faz sentido para nós, e isso acaba sendo direcionado para outras pessoas que estão em relação conosco. Portanto, diante das pessoas, o que nós temos escolhido entregar, o que nós temos escolhido doar, que foi o verbo que eu utilizava desde o início, como que nós estamos fazendo escolhas dentro das nossas relações. E claro, isso não significa que tudo que nós doamos, tudo que nós escolhemos, são coisas que nós possuímos e sabemos bem como doar. Não, não significa isso. Também não é aí que eu quero chegar. Eu quero chegar exatamente na perspectiva de que nós somos livres para escolher o que nós oferecemos para os outros de forma que faça sentido para nós e que nós queremos fazer com que esse sentido alcance as outras pessoas que estão em relação com a gente. Isso significa que a nossa experiência de vida, quando ela encontra um sentido, e claro, diversos sentidos, tem gente que acha que um único sentido ele pode se responder ou se resolver em determinadas situações que são diferentes entre si, mas seria aquilo que o Frankl chama de suprassentido, que a gente entraria quase no campo, quase não, literalmente no campo da transcendência, porque para o Frankl esse suprassentido, esse sentido único que responderia todas as nossas questões da vida, vai se apresentar no último instante da nossa existência. Mas voltando para essa existência corrida, não no seu último instante, nós precisamos de vários sentidos para responder várias complexidades que acontecem na nossa vida. E isso passa pelas relações, né, pelas pessoas que caminham conosco na jornada de vida. O que eu quero é que você tenha a plena consciência de que você é livre. E pela sua liberdade, você precisa ser responsável pelas escolhas que faz e precisa decidir o que você vai entregar aos outros e o que não. Ainda dentro desse mecanismo de entrega, de doação, eu gostaria de comentar um pouco sobre os limites. Porque se você pode e deve escolher o que você entrega, você precisa escolher também aquilo que você vai aceitar do que os outros vão te entregar. Porque se eu estou te falando que nós fazemos e precisamos fazer esse exercício de escolher,
com responsabilidade o que entregamos aos outros, nem todo mundo vai assistir esse vídeo, nem todo mundo faz terapia, nem todo mundo vai escutar essa lógica um dia. Então significa que, na verdade, a maioria das pessoas, elas entregam ou o que tem, sem filtro, de bom ou de ruim. De fato, elas entregam o que nunca tiveram, de bom e de ruim, ou elas entregam sem saber o que estão entregando para nós. Existem pessoas que depositam sobre nós o lixo das suas experiências, isso é muito forte, eu tenho consciência do que eu estou falando, estou escolhendo muito bem as palavras, então sim, é um lixo que nem é reciclável, ele é residual e que ele permeia a nossa existência se a gente deixar, de tal forma que depois a gente, nossa, meu Deus, a gente precisa fazer uma lavagem assim profunda, existencial, porque existem pessoas que elas não são capazes, mesmo por falta de consciência, por elas não se darem conta de que existem limites do que nós podemos oferecer para os outros, que existem limites entre as nossas experiências e as experiências alheias, que nem todo mundo é igual, que nem todo mundo está ameaçando, nem todo mundo é sinal de perigo. E eu posso estar falando sobre você, eu posso estar falando sobre pessoas que você conhece. Então é muito importante que a gente pense não só no que nós estamos dispostos a entregar, estamos entregando, mas também na forma que nós recebemos aquilo que estão entregando para nós. Como que nós estamos lidando com as coisas que nos acessam, com as pessoas que nos acessam, a forma que nos acessam. A gente não pode, no que a Gestalt terapia vai chamar de permeabilidade e a barreira de contato, nós não podemos estar totalmente abertos e com a nossa vulnerabilidade rasgada para todo mundo. Eu costumo muito falar sobre a necessidade da sensibilidade nas relações, da humanidade e do acesso à vulnerabilidade, mas isso não pode ser para todos, isso não pode ser em todos os momentos. Cuidado, eu repito, existem pessoas que elas pegam o lixo da sua vida e acham que nós somos mais uma lixeira para ser depositada, aquilo que sobre ela já não cabe mais também. Elas estão esgotadas, elas estão cansadas, e aqui não é uma fala sobre culpa, mas é uma fala sobre falta de consciência que gera falta de responsabilidade. Resultado é o caos existencial, o caos nas relações, relações tóxicas, relações que não são profundas, porque não confunda em você absorver tudo que é ruim das outras pessoas e chamar isso de uma relação de profundidade, de uma relação verdadeira. Não, isso é uma relação tóxica, que no final você não vai conseguir dar conta das coisas do outro, que pertencem ao outro e de você, e das coisas que estão em você e que originariamente era da outra pessoa, e no final, o que você vai fazer com tudo o que está em você? E aí você corre o grande risco de começar a despejar nos outros o que foi despejado em você e que nem mesmo te pertencia. Meu Deus, que complexidade é a existência humana, que complexidade é tudo isso, você concorda? E eu fiz questão de ir lá pegar esse livro. Olha, se você ainda não leu, você precisa ler urgentemente. Um Sopro de Vida, da Clarice Lispector. E eu sabia que eu tinha lido algo parecido com o que eu estava falando, não tinha ideia de onde era. Eu abri qualquer página, eu juro para você que eu simplesmente abri o livro. Não era exatamente o que eu estava procurando, porque eu sabia que tinha algo que ela tinha escrito falando sobre relacionamento, sobre entrega e receber, mas olha o que está escrito na página que abriu. Quando eu digo te amo, estou me amando em você. Não sou relativo, sou infinito, por isso, em cada ser me reflito, em cada ser me encontro. Lucas, o que isso tem a ver com o que você falou até agora? Gente, olha isso daqui, quando eu digo que te amo, eu estou me amando em você. Quando eu te dou amor, na verdade, eu estou te dando uma experiência minha, estou vivendo a experiência que eu estou te entregando. Depois ela continua, não sou relativo, sou infinito, por isso em cada ser me reflito, em cada ser me encontro. Quando faço a experiência com as outras pessoas, é uma experiência de mim que eu faço. Eu estava falando agora por último dessa questão do lixo existencial que depositamos, sobre as pessoas, se nós agirmos sem a responsabilidade, sem a consciência, e que as pessoas, por falta dessas mesmas coisas, elas depositam sobre nós e acham que nós precisamos ficar acumulando, né, tanto lixo existencial, e entramos numa dinâmica de relacionamento tóxico porque a gente se perde de vista nos outros. E não pode ser assim com todo mundo. Na logoterapia, o Frankl vai dizer que amor, a definição de amor é encontrar no outro aquilo que nem mesmo ele reconhece enquanto potencialidade.
humanidade, enquanto busca por aperfeiçoamento, por transformação. O que eu estou falando aqui é numa perspectiva da falta de amor, do relacionamento tóxico, daquilo que faz mal. Então, é quando as pessoas elas se encontram em nós, em suas experiências exclusivamente ruins, exclusivamente disfuncionais, destruidoras. E eu e você não podemos ficar submersos a isso e muito menos submissos. Não seja submisso às suas relações, não seja submissa ao caos que as pessoas elas não resolvem em si e às vezes acham e esperam que nós vamos resolver. Não vamos, não podemos e não devemos. Precisamos cuidar da nossa vida, da nossa existência, tomar conta de tudo aquilo que está mal resolvido em nós, de tudo que é lixo em nós, para a gente poder reciclar. Tendo em vista que algumas coisas elas podem ser recicladas, outras precisam ser descartadas o mais rápido possível, mas também como o lixo ambiental, como o lixo, por exemplo, hospitalar, o descarte ele tem os seus processos, a reciclagem tem os seus processos. E a grande questão que eu deixo no final desse vídeo é quais processos você está vivendo hoje, diante de tudo isso que eu falei, sobre mim, sobre você, sobre as nossas relações. Quais processos você sente e escuta que a vida está te impelindo a viver. E se você não se encontra em nenhum desses processos, seja pessoal, seja interpessoal, nas suas relações, sugiro que você olhe com mais amor, com mais carinho para você, escute a necessidade do seu coração, a necessidade da tua vida e por vezes isso o nosso próprio corpo costuma demonstrar. Se não tá bom, dá para melhorar. Se você tá debaixo de muito lixo que nem te pertence, acredite, você consegue sair. Você não nasceu para ficar sob o lixo. Você não nasceu para viver reciclando lixos que não te pertencem. Você não possui essa vida que você tem para fazer dela algo descartável. A vida em si, ela precisa ser constantemente reciclada nas nossas experiências. Tenha coragem, tenha uma grande decisão de romper ciclos, processos, iniciar outros, de reciclar o que precisa ser reciclado, de descartar o que precisa ser descartado, mas acima de tudo, de entender que tudo que você doa, tudo que você entrega, tudo que você faz de bom, você faz porque faz sentido para você. Tudo aquilo que os outros fazem para você e por você, em primeiro lugar, elas fazem por questões próprias delas. Você não pode se responsabilizar e muito menos se culpar por coisas que não foram suas, da tua história de vida. A gente poderia entrar aqui em várias questões, mas não vou abordar esse tema agora. Mas o que eu quero dizer para você é que você se responsabiliza pelo que você faz, de bom e de ruim. O que você faz de bom, naturalmente, você faz porque faz sentido para você. Você só é capaz de fazer isso porque você é uma pessoa livre diante dessa liberdade. Você precisa sempre ser responsável pelas decisões que toma, porque uma única coisa que você não pode deixar de fazer é sempre escolher e tomar decisões. E por isso cada vez mais precisamos estar conscientes das escolhas que fazemos por nós, pelos outros, para que a gente possa fazer escolhas boas, pelo bem, sempre acreditando com fé e esperança de que algo novo está por vir. Essa vida maravilhosa que nós possuímos, ela, se não estiver em um momento bom, ela pode e com certeza ela vai se transformar e grandes coisas vão acontecer na nossa vida. Mas para isso a gente não pode desistir. Coloquemos limites entre nós, entre o que é dos outros. Nem tudo pode ser permeado, nem tudo pode ser acessado, nem tudo podemos acessar, porque somos seres limitados e graças a Deus por isso, porque senão a gente não daria conta de todas as coisas que estão ao nosso redor, tudo aquilo que nos pertence ou não nos pertence, e como a nossa querida Clarice bem disse, se eu estou falando tudo isso para você, eu estou falando para mim em primeiro lugar. Se isso faz sentido para você, tenha certeza que faz sentido para mim em primeiro lugar, porque tudo que eu falo é porque eu acredito, tudo o que eu falo é porque eu quero viver se eu ainda não estou vivendo e eu tenho esperança de conseguir viver, ou então já vivi, escorregões existem, deixamos para trás muitas coisas que nós acreditamos que nunca mais a gente abrir mão e a gente abre. Tudo que eu falei até agora são complexidades da nossa existência.
falo isso depois de um dia inteiro de atendimento, escutando muitas pessoas, muitas questões, muitos sofrimentos, mas também muitas alegrias. E eu espero que, se você um dia precisar de ajuda, você pode entrar em contato comigo, tem alguns horários ainda, mas não deixe de se escutar, não deixe de saber aquilo que a tua vida te pede hoje, porque isso é o mais importante e, acima de tudo, a vida ela tem muito, muito sentido. E se realmente tudo isso fez sentido para você, encaminha para alguém e a gente vai seguir nossos passos, nosso trajeto aqui em busca de sentido, e daqui a pouco a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!